Em entrevista exclusiva à Jovem Pan Curitiba, o ex-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a situação política no país e também em relação às alianças do governo Lula. Então a gente vai direto com a repórter Rafaela Moron, que conversou com ele diretamente, claro. E, Rafaela, conta pra gente como é que foi a conversa com o ex-presidente, tem avaliado, inclusive, a situação do país em relação à questão política. Bem-vinda, Rafaela. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você. É isso, né? Temer hoje trouxe ali uma avaliação sobre a condução política do Brasil e disse, inclusive, que essa condução tem sido alvo de uma série de equívocos, segundo o ex-presidente. Inclusive, ele chegou a dizer o seguinte, que o país se prepara para que em 2026 a moderação prevaleça no lugar da radicalização, que, aliás, ele classificou como péssima. Temer também disse que as próximas eleições deveriam ser pautadas por programas e não por nomes, disputando o espaço eleitoral em 2026. E aí perguntado, então, se todos esses programas, por exemplo, né, colocados no xadrez político, não poderiam afetar, por exemplo, né, fragmentar a direita, ele se limitou a dizer que o país tem excelentes governadores preparados, com os quais ele inclusive conversou de maneira individual, e que seria extraordinário, nas palavras dele, se eles se reunissem e escolhessem um nome para representar exatamente este grupo. Agora, a parte que mais chamou a atenção, Tiago, dessa conversa, dessa entrevista, foi a reação do Temer ao ser perguntado sobre a declaração recente do presidente Lula, que apontou a escolha do seu vice, Geraldo Alckmin, como uma escolha muito boa, por ter sido um nome de confiança e no sentido também de evitar certas turbulências com o vice, como teria passado a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment quando Temer era o seu vice. Vamos acompanhar o que ele disse sobre isso. Eu sei que ele fala isso para agradar alguns setores do PT, não é? Porque ele sabe o que eu fiz no governo, não é? Um dia até ele disse que ele estava no Uruguai, no Paraguai, não sei onde, e disse que eu destruí tudo que o PT fez. Eu, de fato, tanto ele falou, que eu fui obrigado a lançar uma nota. Ele disse, de fato, eu destruí tudo que o PT havia feito. Ou seja, eu destruí os juros altos, eu destruí a inflação alta, eu fiz as reformas fundamentais para o país, não é? De fato, eu destruí tudo que o PT fez. Mas se foi golpe, até tomei a liberdade de dizer, foi golpe de sorte, porque o país cresceu no meu governo. É isso, né? Bom, ainda nessa declaração, Tiago, ele disse o seguinte sobre Lula. Coitado, eu tenho pena dele e sei que ele fala isso da boca para fora. Volto com você. É isso. Rafaela Moron, da Jovem Pan News de Curitiba. Volto sempre ao Jornal Jovem Pan, Rafaela. Bom trabalho para você e um abraço para toda a equipe aí da Jovem Pan no sul do país. Chamado Dora Kramer, não posso deixar de passar essa declaração de Michel Temer. A Dora tá rindo, porque a gente vai falar de política, não é, Dora? E ele, claro, sempre muito vivo, né, para responder as perguntas, e ele tem essa questão, todo mundo pergunta para ele, foi golpe quando ele assumiu e a Dilma acabou sofrendo impeachment, e ele dá uma resposta dizendo muito claramente que é um golpe de sorte, não foi um golpe para derrubar qualquer presidente da República. Dora Kramer. Ô, Tiago, eu estava rindo, continuo rindo, porque eu achei muito engraçado. O Michel Temer, que você conhece bem, é uma pessoa absolutamente formal. Então, nessa entrevista, boa entrevista da Rafaela, ele leva, você percebe que ele leva assim até na esportiva, como quem perdeu a paciência e não tem mais nenhuma trava para manter nenhum tipo de formalidade. Por isso é que eu ri, porque não é habitual no Michel Temer esse tipo de condução. Agora ele está totalmente engajado na construção, e vou te falar, ali com o ex-presidente César Sarney também, na construção de uma candidatura alternativa. Alternativa ao quê? A esses campos que estão hoje radicalizados, que a gente chama de polarização. Então, por isso também que eu acho que ele falou de uma maneira assim mais desabrida, mais à vontade, né, em relação ao que é o comportamento habitual dele. E, realmente, o presidente Lula faz muita provocação com o Michel Temer. Agora, o Michel Temer é uma figura importantíssima no MDB. O MDB é um dos poucos partidos que ainda não se mostrou absolutamente disposto oficialmente a se desgarrar de qualquer tipo de aliança
com o PT em 2026. Então, seria interessante preservar. Michel Temer foi, nem sei durante quantos anos, mas mais de 10, presidente do MDB. E mais, 3 vezes presidente da Câmara. Então, ele sabe muito bem por onde as cobras andam e as pedras rolam dentro do Congresso Nacional.